A todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje seguimos aqui na sequência do módulo sobre a Idade Média. Hoje, seguindo na nossa cronologia aqui, nós vamos falar sobre o período românico. Quanto à escultura, vai ser muito utilizada, principalmente na decoração de fachadas, na decoração de, capitéis, e a gente vê, muitas vezes, imagens até, fantasiosas, né, que a gente já vai entender um pouco melhor, na próxima aula, quando falarmos do período, gótico. Mas aqui a escultura monumental, ou seja, com dimensões maiores, não é que a escultura tinha desaparecido durante a Alta Idade Média, mas essa questão de você decorar fachadas com escultura, de você, fazer imagens de santos e etcétera, tinha desaparecido. Eles estavam trabalhando com esculturas menores, de madeira, às vezes até com, materiais preciosos, mas aqui volta essa escultura, de pedra mais, monumental, ou seja, retorna aquilo que foi lá, no final, do período romano, início ali, do cristianismo, em si. A gente não sabe exatamente quando que vai começar essa retomada, e nem onde, né, essa retomada da escultura. Por quê? Esse período é muito, complexo da gente estudar, como eu comentei na aula passada, porque nós temos, eh muitas realidades, pequenas realidades, espalhadas, pela Europa. Então, é possível que essa, ideia aqui da escultura monumental de pedra tenha, sido retomada nessa rota de peregrinação, que leva até a Catedral de Santiago de Compostela. Por quê? Muitos peregrinos faziam essa rota, e aí, imaginando aqui que não estamos falando de uma única rota, quando a gente fala de Caminho de Santiago de Compostela, existem vários caminhos, né? Porque dá a sensação que é um caminho só, mas na verdade a gente tem o caminho francês, a gente tem o caminho português, tem mais de um francês, inclusive, e eles vão se juntando em determinado momento, mas todos eles chegam em Santiago de Compostela. E é possível que ao longo dessas rotas a escultura tenha se desenvolvido com o objetivo também de atrair os fiéis leigos. Então, imaginem assim que a imagem, né, a escultura trabalha muito bem com o nosso sentido de você olhar aquilo, ter uma determinada sensação e querer, de repente, entrar nessa igreja. Então, a escultura ajudou bastante a trazer novos fiéis, a atrair esses leigos que olhavam essas catedrais suntuosas, decoradas, com muitas esculturas que contavam histórias, para trazer para dentro da igreja novamente. E assim como a arquitetura, que a arquitetura românica retoma essa ideia lá da arquitetura romana, a gente também na escultura vai ter uma retomada de estilo do que foi a escultura do final do período romano, da a escultura romana tardia. Então, eu coloquei aqui dois exemplos para vocês. É a escultura chamada Tetrarcas, que representa os tetrarcas, né, que são os quatro governantes, Diocleciano, Maximiano, Galério e Constâncio Cloro, que é do século III, então do final do período romano, a escultura romana tardia, onde a gente começa a ter uma tipologia de escultura muito particular, de perder um pouco a característica do realismo. Aqui nesse final da escultura romana, a gente tem os rostos, por exemplo, reparem que eles são parecidos, né? A gente tem pouca diferenciação, a altura dos corpos é parecida, as mãos são parecidas, é quase como se fosse um carimbo, né? Daquilo que de imagens com a modificação de poucos detalhes. Os olhos vão
ficar mais amendoados, a gente perde um pouco o realismo. E essa ideia vai ser retomada justamente na escultura, românica, como a gente pode ver nesse, apóstolo aqui da, Basílica de Saint-Denis também, que é um dos ótimos exemplos do estilo românico. A gente vê aqui que, os olhos são mais arredondados, o nariz mais fino, a boca pequena, que também traz um pouco do que era a tradição da arte, bizantina. E, hoje eu não vou falar sobre isso, sobre a arte bizantina, que a gente costuma falar de maneira bastante generalizada, mas, a arte bizantina também tem características particulares de acordo com, a posição, geográfica, mas se desenvolveu principalmente lá na igreja, oriental. E é claro que aqui mesmo com a cisão, com a ruptura da igreja ocidental com a igreja oriental grega, a gente ainda vai ter influência, né, desses artistas aqui, que trabalharam, nos primeiros momentos aqui, do românico e, do gótico. Que eu não falei aqui ainda? Então, esse desenvolvimento da escultura vai se desenvolver com a peregrinação, justamente, e, com, esse fervor religioso que vai se acentuar bastante, nas décadas anteriores, à primeira cruzada. Bem, as igrejas, românicas também têm, as portas muito decoradas e normalmente, o tímpano das portas, que é essa parte aqui em semicírculo, que é, delimitada pelo, lintel. Lintel é essa parte aqui retinha, tá, e um arco, normalmente é assim. E esse tímpano, ou seja, o local onde o peregrino, o fiel ou um futuro fiel está entrando pela igreja, é decorada com alguns temas específicos. Por exemplo, Cristo no trono, mostrando essa importância de Jesus Cristo e o quanto ele pode ser o Salvador. Também tem, muitas vezes a decoração com juízo final. Ali, por que o juízo final? Veja que, como é muito, a imagem pode trabalhar, de forma muito, impactante para quem, frequenta uma igreja. Você vê essas imagens aqui que mostram do lado de fora, né, esse juízo, final com, as almas aqui, né, que estão os mortos que estão, se levantando dos túmulos, trêmulos, temorosos, ou seja, estão com medo, e daqui a pouco, quando você entra na igreja, é como se você tivesse a salvação de tudo isso. Então, é quase como uma história em quadrinhos mesmo, que coloca na imagem o que pode ser a sua salvação, ou seja, você, vê esse imagem do fim, né, de vo da das pessoas ali se levantando dos túmulos, algumas estão sendo atacadas por serpentes, mas no momento que você entra, que você transpassa essa porta, você vai estar, buscando a salvação. Então a igreja, nesse momento aqui, vai, trazer muito forte esse apelo na arte para promover, esse, futuro fiel e com isso, de fato, eles vão conseguir a conversão de muitos de novos fiéis e a igreja vai ganhar, mais força e mais força. Então aqui um detalhe, da catedral de Autun, sempre na França, tá, que a gente tem ali, o juízo, final, desse detalhe aqui no canto, direito, que eu coloquei a flechinha para vocês entenderem bem, a gente tem aqui na parte de baixo, essas pessoas, se levantando aqui, dos túmulos, algumas serpentes já, né, atacando essas almas, e parece que eles estão com medo. O outro detalhe interessante que a gente vê, e que isso retoma também a ideia lá do final da escultura, do romana tardia, é que os personagens mais importantes são representados maiores do que os personagens, menos importantes, então aqui todos esses defuntos aqui são menos importantes, do que, Jesus, né. E aqui o julgamento, das almas, que a gente vê, uma situação bem, conflituosa, uma situação, de medo mesmo. Então a ideia é que e que isso também foi criticado, porque a gente sempre tem que imaginar que, existe
sempre a corrente de um lado e do outro. E na Idade Média também foi assim. Alguns diziam que essa ideia de decorar as igrejas dessa forma era um absurdo, porque você não retornaria para a igreja. Outros diziam que, na verdade, você lendo, né, o mármore, você viraria fiel. Então, tem os dois lados da moeda, que aqueles que se assustavam com aquilo, segundo alguns pensadores, e outros que dizem que isso trazia os fiéis para dentro da igreja. Um beijo grande para vocês, então, e uma boa semana. Até amanhã. Beijo.